Aqui a gente tem um povo, um cristão que pede sinal para tudo. Se eu tenho que servir ou não, Deus me dá um sinal. Se eu tenho que fazer isso ou não, Deus me dá um sinal. Quantos hoje aí estão presos a campanhas? Quantos hoje estão presos a barganhas espirituais? Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Se eu fizer isso hoje, Deus me dá um sinal daquilo. E do outro lado, os gregos cristãos convertidos a um evangelho que estava sendo pregado naquela igreja de Corinto, numa cidade importante da Grécia, onde o seu questionamento, onde a sua busca era sabedoria para entender qual a finalidade do evangelho. Se de um lado você tinha os judeus buscando sinais através dessa religiosidade, do outro lado você tinha os gregos buscando sabedoria, uma compreensão humana, racional, para conseguir entender os propósitos e os planos de Deus. Vamos lá? Gregos, um povo, uma civilização que ao longo da história sempre teve uma reputação de ser sido berço em relação a tantas e tantas questões racionais, até mesmo científicas, de sabedoria e de inteligência. Um povo que historicamente sempre buscou muito o conhecimento. Dali tivemos inúmeros filósofos, inúmeros pensadores, né? A gente sabe, a gente já estudou isso já. Platão, Sócrates, Aristóteles, que contribuíram de alguma forma para grandes questões que nós temos até hoje no nosso dia a dia, numa área de matemática, numa área de física, tantos e tantos pensadores, ou seja, era um povo, como Paulo mesmo fala lá em Atos, era um povo curioso, era um povo que sempre queria buscar o conhecimento, era um povo que sempre queria ter uma compreensão racional dentro daquilo que o ser humano consegue entender. De repente, começa a buscar sabedoria para entender Cristo. Na sabedoria humana, nós não conseguimos compreender Cristo. Na nossa sabedoria, na nossa compreensão, na nossa linha racional, nós não conseguimos compreender Cristo. Porque como compreender por qual motivo, razão, circunstância existe uma racionalidade de um Deus que é criador sobre todas as coisas e de todas as coisas, vir numa terra como homem e morrer em lugar do ser humano. Que compreensão tem isso? Você já parou para pensar nisso? Que lógica racional tem isso? Que lógica que existe em um Deus vir à Terra e morrer em lugar do ser humano? Que lógica tem isso? Nenhuma. Porque esse mesmo povo grego, que era cheio de busca por sabedoria e conhecimento sobre tantas e tantas questões, era um povo também muito preso a uma mitologia, a contos, a fábulas. Acreditavam dentro da sua cultura em um Deus criador, um Zeus. Acreditava que os elementos naturais que nós temos eram uma divindade específica, Poseidon, o Deus dos mares, Hades, o Deus do inferno, entre aspas.
tinha Atenas, a deusa da justiça, Afrodite, a deusa da fertilidade, do amor. E aí de repente eles começam a pensar, mas peraí, é como se Zeus, que é o Criador, ele viesse aqui na Terra e morresse por a gente. Mas por quê? Dentro daquele sistema de mitologia deles, não existia esse parâmetro de pecado. Não existia esse parâmetro de uma conduta que deve ser feita de justiça, de zelo, de cuidado. Existia um liberalismo do qual cada um cultuava aquilo que queria e cada um acreditava que deveria fazer o que quisesse. De alguma forma, algum Deus poderia castigar? Sim. Mas que compreensão racional eu deveria ter para acreditar num Deus que veio na Terra em forma de homem e morreu em meu lugar?